APU já é um negócio sensacional. Você compra o processador já vem com gráfico integrado, esse gráfico integrado é capaz de rodar jogos, possibilitou Steam Deck, possibilitou PlayStation 5, só maravilhas APU. Essa é a APU que você tá pensando, nossa, o que é essa APU, esse gráfico integrado? É isso. Mas sabe o que seria melhor ainda? Se você não precisasse abrir mão de uma coisa para outra. Porque para você ter hoje uma APU, você precisa abrir mão, de repente, de núcleos de processamento. Ah, mas aí tem que ser mais fraquinho. Aí eu perco cache. Eu sempre perco alguma coisa. Sabe o que seria bom mesmo? Você não perder, você ganhar. E se você tivesse uma RTX 4070 integrada no seu processador? Como é que seria? Sem precisar comprar uma GPU. Os dois juntos. Pode ser que a gente esteja prestes a descobrir, porque a AMD vai trazer a sua super APU com uma RTX 4070 integrada e com 16 cores e 32 threads. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. E essa daqui é a imagem da Strix Halo, como seria a estrutura dela. Isso aqui, como vocês conseguem ver, foi o Moore's Law is Dead, que soltou aqui o possível design, né? Como que seria o chip. Ele seria um Ryzen AI 300 Max. O que isso quer dizer? Qual que vai ser a performance disso? Seria possível você comprar uma dessa? Será que vem para desktop? Tudo isso e mais um pouco. Esse aqui seria o design. É um pouco diferente dos chips para notebooks que tem. Uma GPU integrada forte e núcleos. Uma quantidade considerável de núcleos Zen 5 integrados. Pelo que eu tenho de experiência com os materiais da AMD, parece legítimo. Parece legítimo, tá? Porque a gente tem contato com muito material de divulgação, muito material técnico da AMD e parece bastante legítimo e parece plausível com o que a gente tem visto com os últimos materiais e o design gráfico, né, a identidade visual que a AMD vem apresentando. Ele seria lançado no início do ano que vem para desktops e talvez para o segmento gamer, de acordo com Moore's Law is Dead. Se você tá pensando, mas daí vai ser só para workstation, calma, parece que a coisa pode ser melhor, ó. Um novo vazamento revela o design da APU ainda não lançado da AMD, com lançamento previsto para 2025. As APUs Strix Halo estão entre os tópicos mais comentados esse ano devido à sua configuração de processador única e não padrão. Pela primeira vez, a AMD combinará uma CPU poderosa com uma GPU forte em um único pacote, criando um verdadeiro concorrente para os chips da série M da Apple. Então vocês já perceberam que aqui não é aquele negócio de vai ser eficiência energética, é para handheld, essa aí deve ser a APU que vão usar no Steam Deck 2. Não. Primeiro que a Valve já falou que não tá interessada no Steam 2 porque ela não encontrou saltos significativos de uma geração para outra. E eles não querem ficar lançando um monte de geração de handheld. O que faria esse papel seria uma outra APU que não tem nada a ver com essa. A gente deve ter uma nova geração de ROG Ally, deve ter uma nova geração também dos Legion Go ou outros handhelds que vão utilizar as APUs da AMD. Mas nesse caso aqui a gente não tá falando nem das APUs normais para laptops, que é as Ryzen AI 300, que é para ser eficiência energética e tal, e tampouco estamos falando do que deve ser, né, a sucessora para os handhelds. É uma específica com grande capacidade de processamento, principalmente para, eu ouvi, AI applications. Inteligência artificial, claro. Quando você fala em inteligência artificial, as fabricantes têm falado muito de NPU. Nossa, porque é NPU daqui, NPU de lá. Mas na verdade, a GPU ela tem uma grande capacidade de processamento para inteligência artificial, por vezes superior a uma NPU. A NPU ela é mais eficiente, porém ela não é tão poderosa. E dependendo da aplicação que você vai usar para inteligência artificial, a GPU pode ser uma melhor alternativa. Mas sabe o que a GPU também faz? Ela roda jogos. Exatamente, é a mesma GPU, não é uma GPU específica que não vai dar para usar para jogos. Há rumores de que o Strix Halo apresentará até 16 núcleos Zen 5 divididos em 2 CCDs Core Complex Dies, que seria os CCDs aqui, ó. Então, até 16 cores e 32 threads. 16 cores e 32 threads seria tipo uma configuração de um 9950X, por exemplo. Então, imagina aí uma configuração de 16 cores e 32 threads num chip mais compacto, ou pelo menos numa configuração com uma GPU integrada bem poderosa. O chiplet maior abriga o I/O, NPU e o mais importante, os gráficos. Então esse aqui, ó, essa parte maior que vocês estão vendo, ela teria o I/O, que controla as entradas, saídas, as comunicações, né? Tipo, USB, lane PCI Express, memória, essas coisas. A gente teria aqui a NPU integrada, que então também teria uma capacidade para processamento de inteligência artificial com núcleos dedicados, mas também estaria a GPU. A gente ainda não tem o die shot, né? Que é a imagem mostrando, né, como é que seria a configuração, o tamanho de cada coisa, mas pelo poder de
processamento, já dá para imaginar que vai ser uma GPU bem forte. Os gráficos são definitivamente o foco dessa série, com algumas configurações esperadas para atingir até 40 Compute Units RDNA 3.5. 3.5 seria provavelmente algo próximo do que a gente está vendo no PlayStation 5 Pro. Então seria uma melhoria do que a gente tem com o RDNA 3 e com algumas features da próxima geração RDNA 4. Seria 2,5 vezes maior que o Strix Point com 16 Compute Units. O Strix Point seria as APUs normais que a gente está acostumado com o Ryzen AI 300. E aqui a gente tem algumas informações sobre as tecnologias suportadas e as configurações. Teria suporte a mais de 60 TOPS, a NPU, que seria mais do que suficiente para rodar o Copilot Plus, para ser certificado como Copilot Plus PC. 50 seria o mínimo, a gente tem até a 48, na verdade, a gente tem 50 e a outra 60 TOPS. 16 lanes PCI Express Gen 4, então não seria Gen 5. Não vou dizer que não vai abrir mão de nada, porque você vai, mas como é RDNA 3.5, então seria mais ou menos no meio do caminho. 16 cores, 32 threads seria a configuração top com a Strix Halo, e a Strix seria 12 cores, 24 threads Zen 5. Então assim, bem poderosa mesmo, cara. Aqui 20 WGP RDNA 3.5, as GPUs que a gente teria integradas. De acordo com rumores, a AMD está desenvolvendo 3 SKUs, o Ryzen AI Max Plus 395, o nome horroroso que eles continuam usando, né, com 16 núcleos e 40 Compute Units, o Ryzen AI Max 390 com 12 núcleos e 40 Compute Units, e o Ryzen AI Max 385 com 8 núcleos e 32 Compute Units. Mesmo a opção mais baixa, com 380 a 385, ofereceria o dobro de núcleos de GPU do Ryzen AI 9 HX 375, atualmente a APU mais rápida. Você colocar mais Compute Units num gráfico integrado não quer dizer necessariamente que ele vai escalar, ou seja, que ele vai trazer uma performance proporcionalmente ao aumento de Compute Units relativo. Existe meio que um pico de eficiência, ou seja, o quanto que você consegue enfiar de poder de processamento gráfico e ter performance de volta. Eu não diria que seria essa, mas no meio do caminho talvez seja a AI Max 390, talvez seja maior equilíbrio, né? Nem todas as aplicações conseguem tirar proveito disso. Então tem alguns outros gargalos internos que podem acabar limitando. E 8 cores, 16 threads numa APU, vamos concordar que já tá muito bom. Equivalente a um 8700G mais ou menos, só que com uma GPU bem mais poderosa. Se a gente pegar a GPU integrada mais top com 40 Compute Units, se ela for equivalente a uma RTX 4070 para notebooks, é bom deixar claro que não é uma 4070 para desktops, a 4070 para notebooks ela deve ter uma performance próxima de uma 4060 Ti. Dá para imaginar que uma versão cortada disso com 32 Compute Units pode ter uma performance próxima do RTX 4060 para notebook. Já é muita coisa. Imagina você com algo próximo do 4060 num gráfico integrado. É muita coisa. O Strix Halo está focado principalmente em laptops de estação de trabalho por enquanto, sem nenhuma indicação de que o chip terá como alvo o segmento de jogos especificamente. Então, por enquanto, ele é só para workstations, para notebooks mais voltados para inteligência artificial e para tarefas mais pesadas. Por isso que ele deveria ser, segundo os rumores, um concorrente com as soluções da Apple. De acordo com o Moore's Law is Dead, a AMD deve estrear a série Max Pro para estações de trabalho na CES 2025, enquanto as variantes de jogos podem chegar no segundo trimestre do ano que vem, que acho que nós descobrimos os planos da AMD em janeiro. Aqui tem um pouco das especificações. O Ryzen AI 9 HX 375, inclusive faz muito sentido, porque essa numeração não faz nenhum sentido, né? 370 e 375, porque que para no 7 e não vai até o 9. A gente tem o Strix Point, são 12 cores, 24 threads, o mais top, uma 890 integrada e 16 Compute Units. Com as novas APUs, a gente teria 8 cores e 16 threads, com 32 Compute Units, 12 cores, 20 threads com 40 Compute Units e 16 cores, 32 threads com 40 Compute Units. De novo, é bom deixar claro que essas APUs, por enquanto, elas são voltadas para notebooks de alta performance, voltadas para trabalho, né? São workstations, estações de trabalho, mas faz todo sentido que essa tecnologia venha para desktop. Inclusive, ela faz muito sentido no desktop e ela poderia vir como uma alternativa às APUs que nós temos hoje. Isso, inclusive, explicaria muito da estratégia tanto da AMD quanto da NVIDIA. A NVIDIA não lança placas de entrada há algumas gerações. As últimas placas realmente de entrada que a NVIDIA trouxe foram a RTX 3050. A gente não teve a RTX 4050. E provavelmente a gente não vai ter uma RTX 5050. Faz todo sentido que a AMD esteja trabalhando para que as suas APUs consigam suprir, né, esse nível de mercado, essa demanda que existe, esse vácuo, e que você não precisa vender GPUs dedicadas. Faz inclusive sentido para as pessoas que estão comprando, né, que comprem já o processador
com o gráfico integrado, principalmente nessa faixa de performance. Ajuda bastante também que as novas memórias trazem clocks mais altos, trazem uma maior performance que definitivamente reflete no gráfico integrado. A gente sempre teve essa limitação com o DDR4, mesmo com o DDR5, por conta da velocidade. O gráfico integrado não tendo a memória, ele depende da memória RAM do sistema para isso. Aliás, me impressiona que Strix Halo eles não fizeram como a Intel fez com a SoC, mas a própria Intel disse que vai abandonar essa abordagem de colocar os chips direto integrado ali, né, no processador. E definitivamente, se sai uma APU com uma performance de 4070 para notebooks para desktop, não seria barata. A baratinha mesmo provavelmente vai ser aquela de 36 Compute Units. E o baratinho, entenda-se que se hoje um Ryzen AI 9 HX 375 não é barato, como que uma APU para desktop pode ser barata? É esperançoso no momento que a gente tá com GPUs cada vez mais caras, onde a AMD deixou de concorrer no high-end e que procuram maior volume. Seria muito bom se eles conseguissem lançar esse produto com um preço interessante e mais acessível. Afinal, o 8700G não é exatamente tão barato, mas ainda assim é uma possibilidade. Se isso vai acontecer ou não, a gente vai provavelmente descobrir na CES 2025. Então, no começo do ano que vem, a gente deve ter novidades sobre isso, sobre CPU da NVIDIA, GPUs da Intel e por aí vai. E para acompanhar tudo isso, você aproveita e se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa aí o seu like. Lembrando que a gente tem que chegar nos 50 mil inscritos. É a meta do Unlock.